Olá, bom dia! Como é que você está nesta quarta-feira, 23 de dezembro de 2020? Vamos compartilhar mais uma porção do provérbio do dia? Na curiosidade do dia eu trago uma novidade, pelo menos para mim essa é nova. Você sabia que hoje é comemorado no Brasil o Dia do Vizinho? A data homenageia a preciosa relação de amor e ódio entre os companheiros de porta, os companheiros que compartilham a mesma rua ou o mesmo prédio. E na minha pesquisa encontrei até uma mensagem para o Dia do Vizinho que diz assim: uma boa convivência social pode começar com uma simples gentileza. Cumprimente, dialogue, cultive a amizade e o respeito com seu vizinho. Ele pode ser mais do que alguém que simplesmente mora ao seu lado. Eu poderia perguntar a você sobre seu vizinho, mas eu quero perguntar a você sobre que tipo de vizinho você é ou tem sido. Tem tratado seu vizinho como gostaria de ser tratado? Ou é do tipo problemático? Por falar em gente problemática, em nossa porção de hoje veremos as interações dos versos 29 e 30 do capítulo 23 de Provérbios com os versos 16 de João capítulo 14 e verso 18 de Efésios capítulo 5. E por que falei em gente problemática? Levante a mão quem não é ou conhece gente problemática. Parece até uma pergunta meio descabida, mas será? Penso que a maioria de nós ou é ou convive com pessoas problemáticas. E o verso 29 de Provérbios já nos traz a seguinte questão. Ouça com atenção esta pergunta. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? Certamente estas são questões de uma vida problemática, e são mesmo. E o sábio as responde no verso seguinte dizendo: é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Em edições passadas, falamos sobre dados estatísticos relacionados ao consumo e vício em álcool. Desta vez, quero apenas comentar que pesquisas recentes, tanto da OMS quanto de clínicas especializadas, registram que o consumo de álcool durante a pandemia tem crescido e com ele várias consequências danosas. O aumento da violência doméstica, dos conflitos entre pais e filhos, do número de adolescentes que estão se tornando viciados e de jovens que se lançam à noite nas baladas ao consumo frenético e que os faz perder a noção e o controle. Quem tem na família um caso de alcoolismo sabe do que estamos falando. Sofre tanto o dependente como os familiares. São incontáveis as pessoas que já tiveram suas vidas destruídas pelo vício e talvez você que está ouvindo esta meditação agora esteja no meio de uma batalha inglória contra o alcoolismo ou sofre com a luta de alguém muito próximo a você. Conheço pessoas que perderam excelentes oportunidades profissionais por consequência do vício em álcool. Não é sem razão que o sábio alerta no verso 31 contra este tipo de perigo, dizendo: não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Agora, peço sua atenção para o que diz o verso 16 do capítulo 14 de João, quando Jesus, numa conversa íntima e pessoal com seus discípulos, não com uma multidão, mas apenas com seus discípulos, lhes passa instruções sobre os próximos acontecimentos que o levariam à sua morte. É neste contexto que anuncia que, quando ele partir, Deus enviaria outro Consolador, o Espírito da Verdade que ficaria com eles para sempre. Ressalta ainda uma especialidade. A companhia e presença do Espírito Santo não seria para todo mundo, pois o mundo não pode recebê-lo por não o conhecer e nem ver. Mas eles o conheciam e viam, pois conviviam com ele. E de fato isso aconteceu. E a vida dos discípulos sofreu uma transformação sobrenatural e extraordinária quando o Espírito Santo foi enviado e os encheu com autoridade, poder e unção. Ainda nesta mesma linha, quero pedir um pouco mais da sua atenção para o que o apóstolo Paulo diz na carta que escreveu aos cristãos da igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 18, quando exorta dizendo: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito.
Quando Paulo escreveu esta carta, já haviam se passado 30 anos quase da morte de Jesus, mas o Espírito Santo estava mais vivo do que nunca, agindo poderosamente na vida de quem quer e busca ser cheio dele. Concluo assim nossa meditação de hoje dizendo que qualquer pessoa que perde o controle do limite em sua relação com a bebida alcoólica é alguém que se enquadra na pergunta do sábio que descreve alguém que grita de dor, vive tristezas, vive brigando, se queixando, com os olhos vermelhos e com o corpo cheio de ferimentos. Seja homem, mulher, casado ou solteiro, adulto, jovem ou adolescente, essa pessoa precisa de ajuda. Existem alguns métodos e tratamentos para isso, mas o poder que nos é apresentado pelos textos bíblicos relacionados não só curam, como transformam. Não apenas trata, mas restaura. A pergunta poderosa de sabedoria de hoje é: que tipo de vício tem impedido o seu desenvolvimento pessoal? Você já identificou que precisa de ajuda ou vai esperar a situação ficar ainda pior? Sei que você já refletiu sobre isso, mas está na hora de agir e dar o primeiro passo. Deus abençoe o seu dia, porque somos feitura dele.